Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à série As Bem-aventuranças. Meu nome é Edmundo Oliveira e esse é o episódio de número 3. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, vai nos contar de um sermão em que Jesus ministrou para uma grande multidão. E quando nós vamos especificamente em Mateus 5, versículo 5, a palavra do Senhor, quando ele fala das bem-aventuranças, ele declara: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma coisa que é importante para que a gente possa compreender o teor da mensagem de Jesus é que tudo que Jesus pregou, meus irmãos, era baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Era baseado na escritura, na inspiração divina dada por Deus. Uma característica muito forte do ministério de Jesus era que tudo que ele falava, ele se referenciava nos textos do Antigo Testamento. Quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, as respostas de Jesus a Satanás foram: está escrito e mais uma vez, está escrito. Então toda a defesa da doutrina de Jesus é baseada naquilo que estava escrito. E não diferente disso, quando Jesus ele começa o seu sermão no monte, ele começa ensinando resultados de bem-aventuranças, resultados de uma vida correta, uma vida íntegra diante de Deus, baseados nas Escrituras. Quando Jesus ele fala, lá em João capítulo número 7, versículo 38, ele fala: se você crê em mim, todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele fala: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nos tempos de Jesus, muitos dos fariseus, doutores da lei, conhecedores da palavra, eles buscavam ter a vida eterna nas Escrituras. E Jesus ele evidenciou isso. Lá em João 5,39 ele fala: olha, vocês examinam as Escrituras procurando ter nela a vida eterna. Mas são essas mesmas Escrituras que de mim testificam. Então, o que eu quero falar nesse momento aqui? Que toda a doutrina de Jesus foi baseada nas Sagradas Escrituras. Foi baseada em princípios que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo. E quando Jesus ele fala, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, ele resgata uma essência lá do livro de Salmos, onde em todo esse livro é colocada a distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E no Salmo de número 37, a partir do verso 9, a palavra de Deus fala que os malfeitores seriam exterminados, mas os que confiam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Jesus está se referenciando nessa passagem para criar um paralelo entre a vida do que serve e a vida do que não serve. E quando ele fala que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, a mansidão é importante a gente entender que não é uma característica inerente do ser humano. Nós não somos mansos por natureza. Nós somos, de fato, na verdade, pecadores por natureza, pelo fato da nossa natureza ser caída. Mas como que nós adquirimos a mansidão? Como que nós alcançamos este status? Porque não é por mero esforço humano. Não é por mera essência humana que nós conseguimos ser mansos. Mas a mansidão, lá em Gálatas 5:22, é uma das características do fruto do Espírito. Então, se nós entendemos que é uma das características, é algo que é gerado em Deus, é algo que é gerado por Deus em nós, mediante o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre mansidão, alguns exemplos que a palavra de Deus nos traz, nós temos no Antigo Testamento Moisés, que foi um homem manso, mas o nosso referencial sempre é Jesus Cristo. Eu gosto de falar que Jesus ele foi um pregador, e que pregador, meus irmãos. Jesus foi um pregador espetacular, mas ele não termina a sua trajetória sendo um pregador, ele termina a sua trajetória sendo um modelo. Então ele começa como um pregador e termina sendo um modelo. E ao modelo de Jesus, nós devemos ser mansos.
Ele fala lá em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim como eu falei que a mansidão, então, não é uma característica inerente do ser humano, não é algo que por esforço nós conquistamos, mas algo de Deus. A mansidão também não é aquela característica de velar ou zelar, buscar pela paz a todo custo. Porque se fosse assim, Jesus, quando ele entra no templo, certa situação, ele não teria virado as mesas dos cambistas ali. Mas ainda assim, Jesus era manso. Então, essa característica que muitos falam, não, tal pessoa não gosta de conflito, não gosta de atrito, não gosta de criar confusões, mas aquilo não é uma característica inerente, específica de mansidão. É aquela pessoa que às vezes pode ser até apática quanto a uma situação que está diante dela. Não, mansidão não significa isso. Mansidão, segundo as Escrituras, significa confiar em Deus, ser obediente a Deus e se submeter à vontade dele a todo custo. Quando Jesus ele foi para o Monte Getsêmani e chegou a transpirar gotas de sangue ali, fazendo uma oração, ele pede ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A mansidão que o Senhor espera em nós é essa que gera uma dependência total, completa, plena em Deus. Isaías 53, verso 7 diz que o Senhor, como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse espírito de mansidão que deve operar na sociedade, nos cristãos do nosso tempo, que deve ser resgatado, é uma sensibilidade à palavra de Deus e uma obediência total, radical à vontade dele. Quer herdar a terra? Quer ser co-herdeiro das heranças que Cristo tem para nós? Se submeta à vontade dele a todo custo. Quando Deus ele resgata, irmãos, eu acho linda essa passagem, que quando ele resgata todo o povo dele do Egito com fortes mãos, e ele institui para si uma nação santa, um povo separado, um povo adquirido, uma propriedade particular. Quando Deus ele resgata aquele povo dali, o povo tinha uma tarefa árdua para enfrentar, que era soldados de Faraó às suas costas e o grande mar vermelho à sua frente. E quando eles estão ali se preparando para aquela travessia, muitos viram para Moisés ali, se voltam para ele e falam com Moisés, puxa vida, você e esse Deus tirou todo esse povo do Egito para que a gente morra aqui nesse deserto? Não era melhor a gente ter morrido como escravo lá no Egito, não? E Moisés ele fala com toda a autoridade. Ele fala, olha aqui, o Senhor é quem pelejará por vós e vós vos calareis. Não é por sua capacidade de nadar ou sua capacidade de enfrentar os soldados de Faraó que vocês serão libertos, que vocês herdarão uma terra, mas é mediante a capacidade de depender em Deus. A batalha dele, irmãos. Em toda conquista de Josué na terra prometida, nós vemos o cuidado ou o favor de Deus. Não é à toa que Deus começa com a conquista, com a grande cidade de Jericó, uma cidade fortificada, com muralhas espessas ao ponto de ser impossível adentrar naquela cidade. Mas Deus mostra que era Ele quem estava pelejando. Bastava que o povo confiasse em Deus. Então, nessa passagem, lá em Êxodo 14, o Senhor fala com Moisés e fala, olha, fala com o povo, eu mandei que eles marchassem. Mande que eles vão adiante e eu vou cuidar deles. Eu é quem vou pelejar em favor deles. Então, quando nós falamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5, que os mansos herdarão a terra, que nós possamos tomar posse dessa palavra, que a mansidão é uma característica de se tornar dependente, confiante em Deus a todo custo. A vontade dele é soberana. E de sorte que, se nós de fato clamarmos, reconhecermos o Senhor como nosso Pai, reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos co-herdeiros de todas as promessas que nos alcançam por intermédio do sacrifício de Jesus. Ele nos comprou, ele nos resgatou, e é por causa dele que nós vivemos em novidade de vida. E nessa novidade de vida que nós possamos ter em nós um espírito de mansidão, um espírito de confiança no Senhor, que nos aproxima dele a cada dia mais e mais. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente.